Nós somos cartas de Deus para este mundo. E este é um legado que nós podemos deixar. As pessoas não leem a Bíblia, não sabem o que está escrito, mas pelo teu comportamento, pelo teu coração, pelo teu modo de viver, elas vão ver Deus e a sua palavra escrita em vocês. Não em cartas por tinta, mas em corações transformados. Queridos, você pode sentar. Sempre uma alegria imensa estarmos juntos, um prazer maravilhoso estarmos reunidos como igreja. Você que está mais atrás, você pode ficar aí sem problema, mas você pode chegar mais perto se quiser, ficar aqui pertinho da gente, sinta-se à vontade. Glória a Deus, que bênção. Você pode sentar, meu querido. Nós estamos continuando uma série no Conexão chamada O Legado, e a cada semana tem sido um legado importante que nós devemos deixar no mundo. Não sei se você pensa nisso, mas eu acho que você deveria pensar, se você não pensa nisso. Qual o legado você quer deixar? A sua vida vai deixar que marca neste mundo? Qual o tamanho do mundo que tu vais alcançar com o teu legado? Às vezes é só a tua família, mas isso já é uma bomba atômica, isso já é extraordinário. Se tu puderes alcançar com a bondade, com o amor, com a graça, com o favor de Deus, com princípios, com valores, a tua casa, isso já é extraordinário, maravilhoso. Às vezes Deus tem um legado para ti no teu trabalho, às vezes você vai ser um inovador de algo que nunca ninguém fez, e a partir daí tantas coisas novas virão. Sim. Né? E Deus tem dons, talentos, habilidades preparadas para cada um dos seus. Mas eu te pergunto, qual legado você vai deixar? Hoje nós vamos falar sobre o legado da palavra. A palavra de Deus. Eu não sei você, eu não sei se tu também já parou para refletir sobre isso, mas para a Bíblia chegar em tuas mãos, ela não era assim tão fácil como hoje está. Foi muita luta, muitos anos de dedicação de alguns homens muito especiais para você ter acesso à revelação da palavra de Deus em suas mãos. Hoje a coisa está tão absurda que ela cabe no teu bolso, não é? Você pega a Bíblia no teu bolso e de repente você abre, né, no seu celular a Bíblia em inglês, a Bíblia em latim, a Bíblia em grego, a Bíblia no Antigo Testamento em hebraico. Você tem tudo em tuas mãos no teu bolso. Isso é demais. Antigamente, o apóstolo Paulo, quando fala a respeito disso, ele fala: me traga João Marcos, e junto com ele peça para ele passar na casa do fulano de tal para trazer os pergaminhos. Os pergaminhos eram rolos e mais rolos pesados para ele estudar. E ali estava uma carta, ali estava um livro. Hoje tudo isso cabe no seu bolso. Antigamente, meu amado, homens dedicaram toda a sua vida para traduzir a Bíblia do original para a nossa língua. Foi toda a sua vida. Ele passou 40, 50, 60 anos traduzindo. Essa foi a sua missão, foi o seu legado. E aí a gente tem nas nossas mãos algo tão precioso que a gente pouco lê, que a gente pouco estuda. E hoje é o nosso assunto. O assunto é a palavra de Deus. E o quanto isso é valioso e como nós devemos realmente reconhecer o seu valor e pôr a nossa atenção nisso, nossa energia nisso. Queria que você abrisse comigo o livro de Deuteronômio. Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Ali Moisés está recebendo as direções direto de Deus, ele está vindo com as instruções dos céus, dali, é estabelecido toda a ordem, toda a lei, por aí vai. E no capítulo 6, no versículo 4, você ouve
talvez uma das sentenças mais absolutas de todo o Antigo Testamento, que Jesus usa no Novo Testamento. E lá diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E ele fala assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele diz assim: tu as inculcarás, ou colocarás dentro da mente, da cuca. Tu incluirás dentro dos teus filhos cada palavra. Ele fala isso. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O livro de Deuteronômio, ele está primeiro definindo quais são as palavras preciosas. E ele começa dizendo: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Isso é o que tu deves fazer. E aí pega estas palavras, tudo o que significa isso, e nós estamos entrando no mês do amor e a resposta, no mês da conferência, o amor e a resposta. Então, se tem uma igreja que sabe do amor de Deus e das repercussões e das implicações do amor de Deus, é esta. Porque nós estamos há anos estudando o amor de Deus em cada conferência, em cada momento. Está saindo, inclusive, o livro da Adri nesse próximo mês, se não me falha a memória, ou no outro, ou em novembro. O nome é O Amor é a Resposta, porque ela está estudando esse tema há muitos anos também. Então, está saindo agora, ela estava discutindo com a editora hoje, ouvi as reuniões e debatendo diagramação e aquilo outro. Mas esse é o coração desta igreja, o amor de Deus. E a resposta é o amor. E o texto de Deuteronômio diz assim: pega estas palavras e coloca elas no teu coração. Primeira coisa. Depois ele diz: além de estar no teu coração, tu vais inculcar estas palavras nos teus filhos. E quando tu sentar na mesa, tu fala da palavra. E quando tu andar pelo caminho, tu fala da palavra. Quando tu se deitar, tu fala da palavra. Ao te levantar, tu falas da palavra. Você está entendendo? Porque existe algo precioso na palavra de Deus. Ela não é à toa, ela não é um livro qualquer. Ela é a inspiração do próprio Deus a homens que trouxeram a nós o entendimento da revelação do caráter do Senhor, de quem Ele é, do que Ele pensa, do que Ele ama, do que Ele odeia, do que Ele se importa, do que não tem valor e do que Ele valoriza muito. Na história da revelação da Bíblia, você vai descobrindo livro após livro tudo o que Deus é e tudo o que Deus faz. Não sei se você conhece a história da primeira gráfica. Você conhece? Não, a história de Gutenberg. Mas 100 anos antes de existir a primeira gráfica, um homem sendo morto, ele lança uma maldição, que em 100 anos o cristianismo acabou. 100 anos acabou, não existe mais. E exatamente onde ele falou, na cidade que ele falou, no lugar que ele falou, 100 anos depois, Gutenberg estava imprimindo a primeira Bíblia. Foi o primeiro livro impresso no mundo, foi a Bíblia. E a partir dali a Bíblia não só chegou na mão de um ou dois, ela é o livro mais impresso, mais vendido da história da humanidade, incomparavelmente. Incomparável. E aí você precisa entender que, como ela está carregada de experiências de homens de Deus com o próprio Deus, ela tem uma responsabilidade sagrada de nos trazer a consciência de quem é Deus. E se eu amo a palavra de Deus, a palavra de Deus norteia a minha vida. E se eu descubro que a palavra de Deus, ela muda a minha capacidade de ver,
de perceber, de sentir e de caminhar, eu tenho nela um tesouro. Um tesouro. Essa semana eu estou numa saga lá em casa de mostrar para os meus filhos filmes antigos. Antigos para eles, né? Porque para mim eram novidades até sei lá quanto tempo atrás. Eu não sei se você já viu, mas recomendo que você veja o livro de Eli. Você já viu o livro de Eli? Não vou dar spoiler, mas tem a ver com a Bíblia, só para tu. Então tem a ver com ela. Eu não vou falar mais que isso. Porque ela é um tesouro precioso. O que nela está contido pode mudar a realidade de qualquer um, de qualquer pessoa. No livro de Josué, no capítulo 1, você conhece esse texto, mas eu preciso falar porque ele é riquíssimo em conteúdo, no versículo 7 e 8. Lá diz assim: seja forte e muito corajoso, para tu teres o cuidado, observa os detalhes, para tu teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Seja forte e corajoso, não para lutar guerra, não para enfrentar gigantes, não, para ter o cuidado de fazer tudo o que a lei diz, todo o detalhe que ali está. E ele fala assim: não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí ele condiciona, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Opa! A Bíblia está colocando aqui no livro de Josué que existe uma condição para eu ser bem-sucedido por onde quer que eu andar. Eu deveria não me desviar da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Existe algo precioso na lei do Senhor, que me permite, ao andar por ela, ir vencendo minhas batalhas, ir tendo sabedoria para lidar com conflitos e me dando direção para eu chegar no propósito que Deus tem para mim. E o texto avança, no versículo 8 diz assim: não cesses, não pares de falar deste livro da lei. Olha o detalhe. Antes, ao invés de você parar de falar, não cesses de falar. Antes, medita nele, de dia e de noite. Também tem um motivo, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querido, você quer ter sabedoria em seu casamento? Estude a palavra de Deus, medita nela. Você quer ter sabedoria em seu trabalho? Estude a palavra de Deus e medite nela. Você quer ter sabedoria na programação e projeção do seu futuro? Estude a palavra de Deus e medite nela. Você quer ter saúde emocional e sabedoria para lidar com a sua família? Estude a palavra de Deus. Você quer ter consciência do que Deus pensa, da melhor forma de você conduzir seus filhos? Estude e medite na palavra de Deus. Você quer ser um profissional bem-sucedido? Estude a palavra de Deus. Medite nela e tenha o cuidado de andar por ela, através dela, por cada direção que ela te instrui. Porque ali é um caminho testado e já aprovado. Por isso é um caminho seguro. Você está entendendo, querido? Então é importante demais você saber disso. Você talvez não sabia que o seu sucesso depende de você conhecer a palavra de Deus. Mas hoje você descobriu isso. Para que tu prospere em teus caminhos e seja bem-sucedido, tu precisas ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto a lei do Senhor está escrito. E ao viver assim, você vai deixando um legado na terra. Você vai deixando instrução viva na terra. Olha o Salmo 1. Salmo, capítulo 1, Salmo de Davi. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Porque primeiro ele diz assim: feliz ou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e que ele também não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não faz essas 3 coisas. Ele não dá bola para o conselho dos ímpios, ou seja, ele está em crise no casamento. Ele vem para o curso de casais. Ele não pergunta para quem acabou de trair a esposa qual é a melhor saída para o seu casamento. Ele não vai fazer isso.
ele vai para o curso de casais. Ele não faz isso, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda daqueles que falam mal de todo mundo, dos escarnecedores. Esse não é o ambiente para ele. Olha o que a Bíblia diz. Antes, ao invés disso, o seu prazer. Querida, essa é uma palavra muito importante para ti. O prazer deste homem está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. E aí, por que o seu prazer? Na lei, ele medita dia e noite. Ele está sempre pensando na lei, na palavra, nas instruções. Ele está sempre refletindo. Ele não vai acertar todas, ele vai errar muito. Mas quando ele erra, a lei vem à sua mente e diz: aqui você errou. Aqui você não devia ter dito, você deveria ter recuado aqui você fez mal. A lei está sempre norteando e te instruindo, e ao meditar na palavra de Deus, você vai entendendo e vai ajustando os seus próximos passos, e vai corrigindo a sua rota, e vai evitando novos tropeços mais à frente. Olha o que o texto continua dizendo. Este homem que não faz estas coisas, mas antes fica meditando na lei porque ela é o seu prazer, este homem, ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no tempo certo, no devido tempo, ela dá seu fruto, e as suas folhagens não murcham, e tudo, diga tudo, tudo o que ele faz será bem sucedido. De novo, você está vendo de novo a palavra de Deus condicionar o teu sucesso, o meu sucesso, em eu andar e meditar na lei do Senhor, tendo ela sendo o meu prazer em minha vida. Então você tinha nas suas mãos o mapa do seu tesouro e talvez não sabia. Em suas mãos estava talvez até meio empoeirado lá na cabeceira da cama, e você não sabia que lá residia o caminho da sua vitória, do seu sucesso. Mas eu sou obrigado a te dizer isso para que você não confunda, porque sucesso para Deus é diferente do que o mundo chama de sucesso. Só para deixar isso bem claro, porque às vezes você está pensando assim: sucesso para o mundo é tal e tal coisa, então isso é o que Deus quis dizer. Não. Aí uma outra recomendação que eu te faço, nem vou contar agora, porque não é o dia de falar sobre isso, não é a nossa mensagem, mas faça um estudo bíblico da sua vida. O que para Deus é sucesso? O que Deus considera uma pessoa? Qual é a característica que Deus considera de uma pessoa bem-sucedida? O que ela deve ter? Quais são os frutos de uma pessoa bem-sucedida? Mergulhe na palavra, vai ser um bom estudo para você. Mas só deixo uma dica, só um spoiler. Jesus Cristo, pendurado na cruz, para o mundo, sinal de fracasso, perdeu. Para Deus, sinal de sucesso. O pecado foi pago. Só para você entender, sucesso para Deus é diferente do sucesso para o mundo. Amém, gente? Glória a Deus. Agora, entendendo tudo isso, entendendo que a lei é o meu prazer, ou deve ser o meu prazer, e se ela não é o teu, você deveria entender que ela deveria ser, porque nela reside tesouros preciosos para a sua vida, percebendo que você é chamado por Deus a meditar na palavra. Meditar na palavra não é só ler. Pense, meditar é depois que você lê, você para pensar sobre ela. Você deixa que os seus pensamentos passeiem pelo meio dela e confrontem com as suas ações e reações, para que a lei possa te direcionar, te orientar em seus caminhos. Meditar. Então, meditar dia e noite é posterior a você ter acesso à sua leitura. Então, você tem que ler. Ler. Nem vou perguntar se você já leu. Não vou te colocar nessa situação constrangedora, mas você deveria ler a Bíblia toda várias vezes. Várias e várias e várias vezes. E eu te digo, a cada vez que você lê dela, ela parecerá que você está lendo ela algo fresco, novo, diferente. É como que basicamente Deus colocasse em negrito aquilo que você precisava entender naquele tempo, depois você lê de novo e Deus coloca em negrito outras coisas que você diz assim: não, isso aqui não estava na primeira vez que eu li. Não é possível que esse texto estava aqui e eu passei por ele. Porque Deus tinha outro plano. Não queria te falar, nem te ensinar aquilo na hora. Mas depois
em outro momento, era precisamente aquilo que você precisava entender. E lá estava o Espírito Santo te fazendo olhar para aquilo que Deus precisava te mostrar. Aí você lê pela terceira vez, você fica pasmo de novo. Deus continua falando contigo de forma especial, peculiar, única, com o mesmo texto que existe há 5.000 anos. Não é possível. E aí você lê pela quarta vez, o Espírito Santo está te mostrando ainda uma outra coisa que você não viu. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é afiada, ela é capaz de discernir pensamentos e intenções, separar juntas e medulas, assim diz o texto. Dessa maneira, você precisa entender. Meu irmão, você tem um tesouro em suas mãos. Desfrute desse tesouro, siga o mapa que ele te mostra e deixa Deus, através da sua palavra, transformando seu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha que coisa bombástica. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta para Timóteo, se você entender a história da igreja e o caminho dos apóstolos, 2 Timóteo é assim, o apóstolo Paulo está se despedindo. Ele está prestes a morrer. Ele está muito perto da sua morte e ele sabe disso. É onde ele diz que completei a carreira. Sabe, ele sabe, ele está preso, ele está em Roma, ele sabe que dali ele não vai sair, a situação realmente apertou para o lado dele. Ele fez as leituras todas e ele diz, eu tenho um discípulo, Timóteo, que é bispo, que é importante na igreja, ele cuida de várias igrejas, ele foi bem treinado por mim e eu preciso deixar um recado para que ele saiba como lidar daqui para frente, porque eu não vou estar mais. E aí, por isso 2 Timóteo é tão precioso, enquanto carta pastoral, né? Ela é preciosa demais. E quando você está lendo 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo vai levantar a bola da palavra, das Escrituras. Versículo 16 e 17 de 2 Timóteo, do capítulo 3, diz assim, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil. Sabe para quê? Olha a lista. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 4 coisas que ela é útil. Mas essas 4 coisas têm um objetivo. Sabe qual é o objetivo? Olha o texto. Diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso, querido. A palavra de Deus tem este propósito. Ela é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus, com o objetivo de que eu e você nos aperfeiçoemos ao ponto de estarmos preparados por Deus para a realização da sua obra. Tem coisas que ao você ler a palavra e você passar pela situação, o Espírito Santo te traz à memória aquilo que você leu e você diz, eu sei o que fazer, porque você tinha a palavra. Jesus diz isso, vocês erram porque lhe faltam conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Errais por não conhecer das Escrituras nem o poder de Deus. E isso a gente não pode errar. Não podemos errar por isso. Por não saber que está escrito e por isso errar pela ignorância das nossas decisões sem saber que existia uma lei para isso. E não podemos errar por faltar fé, por não crer no poder de Deus nas nossas vidas. Então tem 2 coisas que Jesus repreende as pessoas. Vocês não podem... É que nem assim, você atropelou... Não, atropelou é muito pesado. Mas você causou um acidente porque não virou a seta para mudar de faixa. Aí você diz, meu Deus, não tenho culpa. Eu nem sabia que eu tinha que dar seta. Aí o policial vai dizer para ti, pelo menos é teu que tu não sabia, porque a lei diz que tu tinhas que dar seta. E se tu não sabe, ou se tu sabe, ainda assim tu tinhas que cumprir a lei. Com os nossos erros é igual. Às vezes a gente faz coisas que desabona a Deus em nossos corações, que nos tira do propósito, que nos faz causar uma destruição em nosso redor, e aí você diz para Deus, eu não sabia. Pega leve que eu não sabia. Meu Deus, será que tu não sabia que tu tinha que ser fiel? Se tu não sabia, vais ter que lidar mesmo assim com a situação, porque eu sou fiel, é minha lei, é meu caráter, você tinha que ser fiel. Então, são princípios que mesmo você sabendo ou não, você colhe as consequências. Então Jesus diz, vocês erram,
Porque vocês não sabem o que está escrito. Então vocês ficam batendo cabeça o tempo inteiro, porque vocês não sabem o caminho. E erram porque não têm fé de crer no poder de Deus. Não podemos ser assim. Nós não podemos ser estes, porque a palavra de Deus ela existe para isso, justamente para isso. Como diz o salmista, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No Salmo 119, você sabe que é o maior salmo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é o 119. E no Salmo 119, ele é dedicado à palavra de Deus. Todinho, dedicado à palavra de Deus. E no versículo 9 ao 11, eu gosto muito da maneira como Davi escreve. E ele fala assim, no versículo 9, Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde, observando-o segundo a tua palavra. E isso não é só para o jovem. Para nós guardarmos puro o nosso caminho, nós precisamos observar o nosso caminho sob a ótica da palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso sem conhecer o que está escrito? Eu preciso ler, e estudar, e me preparar. E o texto avança dizendo assim, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E aí ele fala assim, guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. É isso, querido. A palavra de Deus ela é tão poderosa que quando eu guardo ela em meu coração, ela me protege de eu errar, de eu falhar com Deus. Ela me blinda disso tudo. Mas, como o nosso assunto é legado, e eu quero fechar essa palavra com esse meu último texto, eu falei tudo isso para que você percebesse o quão valiosa e preciosa ela é para nós. Mas legado é mais do que ela é para mim. Legado é aquilo que eu deixo, ou aquilo que percebem em mim. E por isso, querido, a palavra de Deus só fará sentido para nós se ela produzir em mim transformação. Ela precisa modificar o meu interior. Ela precisa modificar a minha mentalidade. Ela precisa trazer este efeito. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, fala disso. Não vos conformeis com o modo de vida deste século, com o molde deste século, antes transformai-vos, palavra grega para metanoia, transformai-vos pela renovação do teu pensamento, da tua mentalidade, para que tu possas experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. É isso, a perfeita vontade de Deus revelada nas Escrituras precisa encontrar em mim a transformação da minha mente, do meu coração. Por quê? Porque, meu amado, falando de legado e falando daquilo que a gente deixa, são poucos os que se assentam para nos ouvir assim, mas são muitos que nos veem no dia a dia. Você é mais visto do que imagina, sabia? Muito mais. Você sabe que final de semana retrasado nós estivemos em Maceió, eu e a Adri, fui ministrar num congresso da igreja de Maceió, em Alagoas, no sábado. E aí, como era nosso aniversário de casamento, a gente decidiu ficar uns dias a mais, eu não conhecia Maceió. E eu, lá na cidade, eu aluguei um apartamento, porque eu queria uma cozinha, porque a gente gosta de cozinhar. Eu e a Adri, então assim, não, a gente vai cozinhar aqui, alguma coisa nós vamos fazer. Então chegou no domingo de manhã, que eu estava livre, eu ministrei 2 vezes no sábado, né? Ministrei 2 vezes no sábado, terminou o sábado maravilhosamente, num batismo nas águas, uma coisa mais linda do mundo, um monte de gente, 30 e poucas pessoas aceitaram Jesus, assim, foi uma bênção, foi tudo maravilhoso, tinha quase 2.000 pessoas no congresso, assim, foi tudo massa. Aí no dia seguinte, a gente acordou mais ou menos cedo, assim, mas vamos caminhar na orla, porque a gente estava perto do mar. Vamos caminhar na orla, vamos conhecer e vamos tentar achar uma peixaria, que eu quero comprar um camarão. Falei assim para ela. Eu já olhei aqui que tem um camarão daqui a uns 800 metros, vamos até lá. Cheguei na peixaria, gente, vocês não vão acreditar. Peixaria aqui, tá? Entrei. Bispo José Silveira? Não. Como assim? Primeira vez que eu piso nessa cidade, gente, pelo amor de Deus. Como é que tu sabe quem eu sou?
Aí eu fiz a conta, né? Tu estava ontem no DDD? Ele assim, tava. Eu disse, meu Deus, que mundo pequeno, cara. Uma cidade de quase 1 milhão de pessoas. Eu entro numa peixaria. Já tinha um que me conhecia. As pessoas te veem direto e você não sabe. Te veem direto e não sabe. Na faculdade de psicologia, eu falei de Jesus para muita gente. E uma das amigas minhas que aceitou Jesus, que hoje é uma psicanalista bem legal da cidade, ela casou, teve filhos, e a gente não se viu mais por um tempo. Aí, passou assim anos, não sei bem qual foi a circunstância, a gente se encontrou. E ela falou assim, tinha uma coisa para te falar. Fala. O meu filho e o meu marido, eles vão no jogo do Avaí sempre. E eles te veem lá. Eu assim, pronto. Eles dizem que tu és o único que eles conseguem ver do estádio que se comporta no meio da torcida. E que não xinga juiz, que não xinga isso, que não xinga aquilo, quando tudo... Eu assim, ufa. Meu Deus. O que eu quero te falar? Até onde você não sabe, também estão te vendo. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, em cima disso tudo. Abra comigo 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3 é o nosso último texto. Diz assim, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. E ele está dizendo assim, ó, vocês são a nossa carta. Preste atenção. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, vocês, coríntios, expressam com a sua vida aquilo que nós temos ensinado a vocês. As pessoas não leem a Bíblia, elas nos leem. Nós somos cartas de Deus para este mundo. E este é o legado que nós podemos deixar. As pessoas não leem a Bíblia, não sabem nem o que está escrito. Mas pelo teu comportamento, pelo teu coração, pelo teu modo de viver, elas vão ver Deus e a sua palavra escrita em vocês. Não em cartas por tinta, mas em corações transformados. Por isso, querido, o legado, e por isso que eu falei que eu ia fechar com isso, que nós temos que deixar é corações transformados pelo Espírito Santo, através da sua palavra, vivendo uma vida cristã verdadeira, genuína, pura, reta, para que as pessoas, quando te lerem, digam, entendi o que Deus faz com uma pessoa, entendi o que Deus faz num casamento, entendi o que Deus faz dentro de uma profissão, entendi como Deus opera, entendi, está aqui. Era como eu, crescemos junto, mas eu fui por um caminho, ele foi pela da palavra, e a vida dele está aqui, diferente, transformada, operando o Espírito Santo. O nosso legado não é em palavras, porque poucos param para nos ouvir. Nosso legado é em atitudes. Atitudes. Como diz o apóstolo Paulo, aqueles que falam mal de nós, ao ver o nosso procedimento, sintam vergonha, por ver que aquilo que falavam não condiz com aquilo que a gente vive. E isso é o legado que a palavra de Deus pode deixar. Amém, queridos? Amém.